Olá, juniores, paz seja com todos, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula por vídeo, então se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo da aula, peço que você mande no meu privado, tá? E a gente vai esclarecer o mais rápido possível. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre a Torre de Babel, né? Uma história muito conhecida até, né? Principalmente das crianças, né? Sobre a torre. É uma história muito interessante, porque vai falar sobre algo que, apesar de ter acontecido lá atrás, é algo que também acontece ainda nos dias de hoje. Mas primeiro, pegue sua Bíblia, se possível, pegue um caderno. Pode ser o caderno que você usou no ano passado na escola, sobrou folha, então pega ele para você fazer as anotações, não deixa solto não. Coloca o tema da aula, a data, né, e suas dúvidas, o que você entendeu, tá? Isso vai ajudar você a reter, tá? Porque só ouvir aqui o vídeo, daqui a uma semana tu já esqueceu tudo que eu falei, tá? Então, anote, né, estude, a gente vai meditar na palavra de Deus. Então, vamos lá. Gênesis 11, vai do 1 até o 9, tá? E eu vou resumir a história. Eu quero que você leia Gênesis 11, do 1 até o 9, tá? Para você entender baseado na Bíblia, não no que a tia Marcinha tá falando, apesar de que eu estou falando baseado na Bíblia, mas eu quero que você confronte na Bíblia o tema, o assunto, ok? Isso é muito importante você fazer em todas as vezes. Nos cultos, congressos, estudo, o que você vê na TV, vai na Bíblia para ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus mesmo, tá? Assim você não será enganado nunca. Então, vamos lá. Eu vou resumir a história que diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua. Todo mundo falava a mesma, por exemplo, o português. Todo mundo falava português. Não era português, tá, gente? Mas todo mundo falava português. Um exemplo. Todo mundo falava a mesma língua, então todo mundo entendia tudo. Eu tô falando, você tá me entendendo. Você fala, eu tô te entendendo. Um só modo de falar. Então alguns homens se juntaram e resolveram construir uma torre tão alta que alcançaria os céus. Assim seus nomes ficariam famosos por toda a terra. Porém, Deus viu que o que fazia não era bom, por isso fez com que eles começassem a falar línguas diferentes, para que não entendessem mais uns aos outros. Assim eles pararam de construir a torre e cada um foi para um lugar da terra, e aquela cidade ficou conhecida como Babel. Aí, baseado na Bíblia, a gente vê que todo mundo falava realmente a mesma língua e que de repente decidiram, vamos fazer uma torre bem alta, bem até chegar às nuvens, aos céus, a gente vai ficar poderoso, a gente vai ter uma fama pela terra, vamos ficar conhecidos em todos os lugares. E a gente vê que o problema não era construir a torre. Hoje a gente tem um monte de prédios gigantescos, né? Uns arranha-céus maravilhosos, né? Lindos de se ver. Mas o problema não era construir a torre. O problema era a intenção do coração deles em fazer aquilo. Não era para louvar a Deus. Não era para edificar um altar ao Senhor. Sabe? Não era para edificar a palavra do Senhor, não. Eles queriam fazer pelo ego, né? Para encher o ego deles, né? Para que eles fossem conhecidos, para que eles fossem grandes. E a gente vê na palavra de Deus diversas vezes que o homem tenta ser igual ou superior a Deus, que dá ruim, né? O resultado sempre é catastrófico. E assim também foi com Satanás. A gente vê que Satanás era um anjo de luz, Lúcifer, e quis ser tão poderoso quanto Deus, quis ser acima, superior, e foi expulso, e caiu, né? Então, todas as vezes que alguém tenta ser maior que Deus, dá ruim. Então, fica a dica. Então, a gente vê que todas as vezes que a gente tenta fazer algo com intuito próprio, para satisfazer o nosso ego, o nosso pensamento, coisas que o Senhor não está na direção. Aqueles homens não se perguntaram se Deus queria que construísse a torre. Sabe, aqueles homens não tiveram uma intenção boa, positiva, aos olhos do Senhor, para se fazer aquela torre. Eles queriam fazer por fazer. E a gente vê que isso é errado, né? O intuito, o que está no coração, o que estava no coração deles não era bom. Então a gente hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente precisa saber o que Deus quer
pra gente. Às vezes a gente tem um monte de planos, sabe, de construir coisas grandes, mas a resposta vem do Senhor. E uma das principais causas dos fracassos de diversas áreas, no estudo, na carreira, na profissão, na família, são as escolhas erradas que a gente faz. Coisas que vai satisfazer o nosso ego, coisas que vai trazer algo grande, mas vai trazer algo grande e vazio, né? Essa torre não ficou cheia, a obra parou pela metade, né? Cada um começou a falar uma língua, todos falavam uma língua só, imagina, né? Eu não sei exato, vou até pesquisar para colocar no grupo para vocês, qual era a língua que eles falavam na época, a língua que era unânime, né, de todos. Eu vou pesquisar e vou colocar lá. Mas, ó, eles de repente começaram a falar português, o outro inglês, o outro espanhol, o outro alemão, o outro japonês. Imagina a confusão que foi. Por isso que o nome da torre foi Babel, porque o Senhor trouxe confusão. E diz assim, lá no versículo 6, eis que o povo, no 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, tudo que eles quisessem fazer, teriam a ideia, se juntaria, porque a união faz a força, né? Assim que diz o ditado, né? A gente fala que juntos somos mais fortes, e somos. Só que precisamos ser fortes positivamente, né? Para as coisas do Senhor também. Então a gente vai ver, né? Então agora que vocês sabem que todos os seus planos precisam ser consagrados a Deus, a gente vai gravar um versículo, está lá em Colossenses 3,17, que diz assim, e tudo quanto fizerdes, seja em palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que a gente fizer na nossa vida para ser bem sucedido, a gente precisa consagrar o Senhor, colocar a primeira direção dele, ter um intuito bom, sabe? Dentro do meu coração, o meu plano já está formado, a minha mente, sabe? Mas quando eu começar a botar em prática, eu preciso, antes de começar a colocar em prática, ver se é isso que Deus tem para minha vida, né? Saber se é isso que Ele tem direcionado e o que isso vai trazer de bom para o reino de Deus, o que isso vai trazer de bom para o povo de Deus, o que o meu plano, o meu objetivo vai trazer de bom? Vai trazer de bom só para mim? Mas o que? Vai trazer de bom para mim o quê? Né? Então a gente precisa analisar, tá? Então fica aqui então a aula de hoje sobre a Torre de Babel, né? Que os seus planos não sejam interrompidos pela metade, que Deus venha saber te orientar para que tudo que você faça seja em nome do Senhor Jesus, tá? E o nosso desafio de hoje vai ser o seguinte, vamos pegar alguns copos e vamos fazer uma torre, tá? Vou voltar aqui com o vídeo para poder montar o meu copo, a minha torre, e você, se estiver em casa, pode ser copo descartável, pode ser copo de plástico mesmo, de casa, não faça com vidro, né? Pelo amor de Deus. Então pode ser qualquer copinho de plástico que você tiver, a gente vai fazer uma torre, né? Ver se você tá bom aí em construção, né? E a nossa Torre de Babel, tá? Então manda uma foto também com a sua torre pronta. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, manda que a gente responde. Então, juniores, ó, eu tenho aqui 10 copos, vou tentar fazer a minha torre, espero eu que ela sobreviva. Ah, sim, é moleza, né? Tô achando que é muita molezinha pra vocês. Como que eu vou fazer isso, meu pai? Deixa eu botar mais uma aqui, 4. Aí vai ficar 3. Ah, agora sim. 4, 3, 2, 1. Tcharam, minha torre! Então é isso, juniores. Fizeram o desafio, tivemos a nossa aula, aprendemos. Agora vamos orar. Pai querido, Deus amado, colocamos, Senhor, diante do Senhor todos os nossos planos, né? Que possamos ser, Pai querido, sempre, Pai querido, flechas, né, Senhor, para levar a Tua palavra, para fazer, Senhor, a Tua vontade, né? Para seguir, Senhor, o caminho que o Senhor tem traçado para as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Cremos, Pai querido, que o Senhor está no controle. Abençoe, Senhor, as nossas aulas. Nos ensina, Senhor, mais e mais através da leitura da Tua palavra. Te agradecemos por tudo. Abençoa, Pai querido, o nosso grupo, cada um, Senhor, né, que está assistindo, os que vão, Pai querido, assistir. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Gente, beijo, boa semana com Cristo.
e até a próxima aula.